E aí galera, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do Rota 242, o programa da nossa juventude. Hoje eu tô aqui com a Aninha, tudo bem, Ana? Oi, Gui. Gente, nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, mas antes eu queria pedir para você que tá aí do outro lado da telinha se inscrever no canal da Constante TV, já dá o joinha e ativar o sininho para não perder nenhum programa do Rota, né, que é o melhor programa. E também a toda a programação, que é uma programação assim exclusiva e muito de ótima qualidade para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Bom, vamos apresentar, né, Ana? Vamos, com certeza. O Gui falou tudo. É uma convidada super especial que mora no fundo do nosso coração e a gente sente muita falta dela. E a gente vai falar um pouco com a Maria Eduarda, Oiê. mais conhecida como Dudinha, nossa Dudinha. Bom, Duda, então fique à vontade, pode se apresentar pro pessoal. Tá. Oi, eu me chamo Maria Eduarda, eu tenho 18 anos, eu sou daqui de Manaus, mas atualmente eu tô morando no Pará, cursando teologia no Palavra da Vida. E eu acho que é isso. Nossa seminarista aqui da igreja, né? Sim. Cresceu com a gente, a Duda, né? Sempre É verdade. correu com a gente aqui pelo templo, né, Duda? E agora Sim, tá lá no muito. seminário. E a gente tá aqui. Bom, então acho que a gente pode começar com as perguntas básicas, né, que a gente faz para todo convidado, que é como é que foi o processo de conversão, né? Como é que você teve o encontro com Deus? Então, cresci na igreja, né? O meu pai é pastor, minha mãe também sempre esteve envolvida. E pra mim sempre foi muito comum estar aqui, tipo, foi muito tranquilo. E em uma EBF da minha escola, quando eu tinha 6 anos, a professora estava falando lá do plano de salvação, não sei o que, e eu falei, beleza, ter Jesus como meu salvador e não ir pro inferno, é isso que eu quero, pra mim é o pacote completo. Sobre isso. E aí eu aceitei a Jesus assim, mas a gente sabe que salvação traz transformação. E a transformação na minha vida não aconteceu quando eu tinha 6 anos, mas mesmo assim cresci na igreja, me batizei, comecei a servir e tudo mais. Mas eu entendo que o meu momento de conversão mesmo, que foi quando o evangelho fez a diferença na minha vida, Virou sabe? aquela chave. Virou a chavinha. Foi no final de 2020, mais ou menos. E ali eu entendo que foi quando foi a minha conversão genuína, né? É isso. Entendi. Bom, então já vamos começar com as nossas perguntas, né? A gente fez um apanhado aqui das melhores perguntas para saber um pouco de como é que tá sendo, né, a sua rotina lá no Pará, né, no Palavra da Vida, né, que é o seu seminário. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho, né, como é que você começou a se interessar, começou a pensar que ir para o seminário podia ser um rumo, um caminho para sua vida. Eu sempre assim, tive interesse de ir pro seminário e tal, porque o meu pai fez seminário e ele contava pra mim as histórias de, nossa, quando eu tava lá e não sei o que, os meus amigos, experiência, e aquilo pra mim era incrível. Então, desde pequena eu falei, não, eu quero ir, eu quero ter as minhas experiências. Só que era a intenção errada do coração, né? A gente não vai pro seminário pra ter experiência de vida. Sim. A gente vai pra aprender como servir ao Senhor de uma maneira diferente. Como é que eu posso falar? Tipo assim, aprender mais. É isso. E então, esse interesse de seminário foi desde criança. Mas quando eu entendi mesmo que talvez fosse isso, que a intenção do meu coração mudou, as coisas foram se ajustando e Deus foi mostrando a vontade dele, também foi ali, a partir de 2020, que eu comecei a ter mais certeza assim, do meu chamado, de que isso me interessava e não era só, tipo assim, era algo a mais para mim e eu queria fazer. Ali 2020, 2021, em 2022 eu tomei a decisão de que é isso mesmo que eu quero fazer. Não foi uma decisão fácil, mas foi tipo, é isso que eu quero fazer e é isso que eu vou fazer agora. E acho que é isso. E começou, né? Já Sim. terminou qual parte? Primeiro Primeiro período, ano. posso falar Primeiro assim? ano. Primeiro Que é o do ano. projeto Foram 2 Marcos, semestres, né? isso. Conta sim. pra gente um pouquinho de como é o Projeto Marcos e tudo mais, esse primeiro ano, né? O que é, Tá. né, o Projeto O Marcos, que pra é quem não esse sabe? Projeto Marcos? Projeto Marcos, a palavra Marcos é um acróstico, é maturidade através de relacionamentos, crise, oração e serviço. Eita, Com a calma. palavra Marcos. Maturidade através de relacionamentos, crises, oração e serviço, que basicamente resume o que a gente faz lá. O Projeto Marcos, ele é o primeiro ano do seminário para quem quer continuar os outros 3 ou 4, mas também é um curso independente, então tem muita gente que só vai para fazer o primeiro ano. É um curso básico de teologia.
É um curso básico de teologia. Então ele pode ser independente, mas como, por exemplo, para mim vai ser o primeiro ano para os outros 3 anos. Entendi. E o Projeto Marcos, ele é ofertado, né, pelo Seminário Palavra da Vida, pelo Palavra né? da Vida Norte. Entendi. E Duda, antes de você entrar, né, qual que é o, tipo assim, vamos dizer, o que você quer ser, então? É missionário, você tem um chamado missionário. Sim, chamado missionário. E quando é que Deus começou a te mostrar, assim, que esse era o seu chamado? Quando foi mas foi um processo, né? Nas conferências missionárias, eu lembro muito disso. Os missionários chegavam lá do campo para dar o seu testemunho e falavam, tipo, nossa, a gente está lá e o nosso trabalho está sendo esse, tem muito trabalho para ser feito, tem muita coisa, muito trabalho e pouca gente. Aí eu olhava para ele, olhava para aquela igreja cheia, lotada, e falava, como é que tem pouca gente? Tipo assim, por que as pessoas não estão indo? E aí eu decidi que eu não ia ser uma das pessoas que ia ficar sentada. Eu ia fazer a minha parte. Mas foi uma decisão muito... Não vou dizer ingênua nem precipitada, mas foi uma decisão de quando eu era criança, adolescentezinha, assim. Não foi algo que eu falei consciente, mas foi algo que ficou no meu coração. De não ser a pessoa... Né? Isso, de não ser a pessoa que ia ficar sentada só olhando. Eu ia fazer alguma coisa. E eu acho que a partir dali, Deus foi moldando o meu coração realmente para as necessidades que existem, sabe? Não só de, claro, muito importante, evangelização, mas também de discipulado, de acompanhamento, de cuidado com as pessoas que já estão dentro da igreja, mas que tiveram aquela conversão de impacto, sabe? Pô, aconteceu, me converti, mas e agora? O que eu preciso fazer? Então, Deus foi me mostrando que missões, eu ser missionária, não é só sair daqui da minha igreja e ir para algum lugar, ir para, sei lá, para fora do país ou fazer alguma coisa no sentido transcultural. Mas eu posso ser uma missionária dentro da minha igreja também. Uhum. E essa parte do Palavra da Vida que prepara para a igreja local, né? Sim. Ela é em conjunto, né? Com essa pegada transcultural, de ir para outros lugares, né? Sim. Isso também me lembra muito que tem muita gente que acha que ser missionário é só se você for, né? É só se você for para outra cultura, outro local, assim, uma coisa diferente. Mas não é isso, né? Como você disse, a gente pode ter um ministério missionário na própria igreja local, né? E aí eu quero saber qual é a pegada, assim, qual a tua vocação realmente, se é mais para igreja local, é mais para missões transculturais e tudo mais. Cara, eu sei que... a minha vocação é fazer o nome do Senhor conhecido aonde eu estiver. Agora, Amém. onde eu vou estar, já é uma pergunta um pouco mais complicada. Com certeza. Porque essa questão geográfica, ela é importante quando você está com o seu ministério mais firmado, assim, tipo, tô decidida a trabalhar nisso. Uhum. Mas eu ainda não tenho um chamado geográfico. E a gente entende que o chamado geográfico, ele é a última coisa que precisa vir quando você começa a estudar teologia e se preparar para ser um missionário e tal. Porque se você se prende a um chamado geográfico, você acaba, talvez, fechando portas para outras coisas que Deus tem para você. É verdade. Por exemplo, tem gente que foi... Eu conheço uma menina que foi para o PV certa de que ela queria trabalhar com tradução de Bíblia. Nossa. Passou 3 anos certa de que ia trabalhar com tradução de Bíblia. No 4º ano, Deus mudou os planos dela. Então... eles falam muito pra gente, tipo assim, você pode ter um chamado geográfico, tudo bem, é muito importante, mas não se prende a ele. Porque você pode ter um chamado geográfico para trabalhar, sei lá, com povos muçulmanos durante 20 anos. E depois Deus vai te trazer para dentro da igreja. E se você estiver fechado com muçulmanos, você vai ficar frustrada depois por estar dentro da igreja? É verdade. Então, eu ainda não tenho um chamado geográfico, mas tô tranquila com isso também. Ai, que bom. Entendemos. Entendi, olha. É sobre ter meio que aberto, né? Aberto ao que Deus te enviar pra ser, né? Uhum. Isso é muito legal, gente, de verdade. E como a Ana falou, muita gente acha que missões é só ir, né? Tanto que nós todos, sendo ou não missionários, somos ordenados a falar do evangelho, né? Sim. Ide por todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura, e isso engloba todas as pessoas, não é só quem tá no campo, né? Sim, com certeza. Que nem a gente já falou, gente,
em outros podcasts, né, em outros programas, a gente já abordou esse assunto, né? A gente já falou com o seu pai, né, o pastor Eduardo, para quem não sabe, pai da Duda. A gente falou um pouco sobre vocação, sobre chamado, e isso engloba muito, né? Porque todos nós somos chamados para falar do evangelho, né? Só que tem gente que está sendo chamado para viver integralmente. Parabéns, Duda. Obrigada. Duda, eu queria saber agora como é que foi você contar para os seus pais. Tipo assim, pai pastor, se eles já esperavam ou não, se foi uma surpresa, como é que foi isso? Então, o meu pai, ele sempre incentivou eu e o meu irmão a fazer. Nem que fosse 1 ano antes da faculdade ou 1 ano depois, mas para ter essa experiência de um contato mais intensivo com o evangelho. E como ele sempre incentivou a gente, quando eu fui conversar com ele, foi tipo, nossa, legal, vamos orar, vamos ver se é isso mesmo e bota pra cima, sabe? Vamos lá. Só que com a minha mãe foi um pouco diferente, porque ela sempre quis que eu fizesse faculdade antes. Sempre foi uma exigência dela. Tipo, você pode ir, não tem problema nenhum, mas você vai ser mais útil no campo com uma formação. Ela sempre me falou isso. Tanto que ano passado, quando eu decidi para o Palavra da Vida, eu estava muito fechada de, não, agora eu vou para minha faculdade. Eu vou cursar algum curso e quando eu terminar ou quando eu estiver na metade, não tem problema, eu tranco, vou, no final eu vou e a partir dali eu posso ser mais útil. Só que quando eu fui conversar com ela, eu já fui meio receosa, porque eu sabia, né, que se ela falasse não, a gente teria que orar muito e caso Deus não mudasse o coração dela, seria um não. Mas quando eu fui conversar com ela, ela foi muito tranquila, ela falou, filha, se Deus está te chamando para isso, eu não vou ficar no meio, sabe, eu não vou impedir. Então isso para mim já foi uma grande porta aberta. Ela abriu mão temporariamente da minha faculdade. Ela queria ainda que eu fizesse. Lá a gente tem a oportunidade de, a partir do 2º ano, começar uma formação acadêmica junto com o curso de teologia. E aí ela falou, você vai começar a faculdade, mas você não precisa começar agora. Pode ir. Então, com eles foi tranquilo. Assim, não foi tão difícil. Eles ficaram bem felizes. Entendi. E como é que foi contar pros amigos, né? Pro pessoal que você convivia todo dia, como é que foi essa notícia, né? O pessoal que tá de casa não teve nessa mesma vivência da gente de saber, né, que você ia pro seminário. Como é que foi isso? Então, eu fui contando para as pessoas mais próximas de mim primeiro. Tipo, as pessoas que eu queria que orassem comigo. Eu lembro de contar pra Aninha, logo que eu tomei a decisão, eu tava na casa dela, eu falei, Aninha, eu acho que é isso, me ajuda a orar. E aí eu fui contando para os meus amigos mais próximos mesmo. A minha mãe pediu oração no grupo de mulheres, então se espalhou. Mas assim, não foi uma coisa que eu saí contando para todo mundo, mas espalhou e quem perguntava falava, é isso mesmo, eu tô indo, ora por mim. Mas foi bem tranquilo também. As pessoas ao meu redor ficaram bem animadas e me apoiaram muito. Isso foi muito importante. Ai, graças a Deus. Deixa eu te perguntar, Mana. Como é que tá sendo a tua vida lá no seminário, lá no Palavra da Vida? Como tem sido a tua rotina? Eu vi que no Projeto Marcos, né, no negócio lá, tem crise. Tipo, como estão sendo as crises? Como estão sendo os perrengues e tudo mais? Porque a gente sabe que não é fácil, né? É um desafio. Sim. Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, como tá sendo? Sim. Uma loucura, mas é uma loucura boa. A nossa rotina lá é muito puxada, a gente tem hora determinada para tudo. Então são poucos os momentos de livres, tipo livres mesmo. E você tem que seguir toda a rotina, porque é uma coisa que precisa funcionar, porque são muitas pessoas e tudo mais. Então, em questão de rotina é isso. O que mais foi difícil para mim foi aprender a pegar os horários direitinho e não atrasar nem nada. Questão de crises. São muitas crises, desde tô longe de casa, sair de casa, não tenho... não sei fazer, tipo assim... Não sei me virar sozinha. Foi uma coisa que eu tive que aprender, desde das coisas maiores, assim, saudade de casa, saudade dos pais, dos amigos, até coisas simples, como lavei roupa, minha roupa não seca, porque lá no Pará é muito úmido. Então, são crises, mas que Deus vai moldando a gente, sabe? A gente aprende que se você passa por uma crise e sai igual você entrou, ela não fez diferença nenhuma na sua vida. Deus coloca as crises na gente pra gente ser moldado e ir aprendendo pouquinho em pouquinho.
Com certeza. E o projeto fala literalmente sobre isso, né? Sim. Marcos, o C de crise, né? Isso é muito, muito legal, até engraçado um pouco. Tem gente que Engraçado. brinca que o nome do curso é Projeto C, porque só tem crise. Amei. Bom, Duda, falando agora um pouco mais sobre o curso, né? A gente sabe que é uma formação em teologia, né? Então, todas as matérias, como é que funciona, por exemplo, essa questão de estágios, né? Eu sei que existem estágios, né? Inclusive, você vai fazer um estágio agora, né? De... Estágio. Estágio. Ah, tá, estágio Onde de é que vai ser férias. teu estágio? Ah, tá. Ah. Vou fazer uma parte do meu estágio aqui na igreja e a outra parte na Seara, que é uma missão que trabalha com ribeirinhos em Itacoatiara. Que legal. Fala um pouco sobre como é esse trabalho missionário na Seara, por favor. Então, a Seara é uma missão que trabalha com os ribeirinhos do Amazonas há quase 20 anos. Ano que vem eles vão fazer 20 anos. E eles trabalham tanto na base, que fica em Itacoatiara, quanto nas comunidades rio adentro. Então, nas comunidades, em algumas, não em todas, né? Tem missionários que trabalham lá com implantação de igreja, discipulado, evangelismo, mas eles também têm o seminário flutuante, que eu não tenho certeza onde fica, em qual comunidade. Mas funciona como, por exemplo, Palavra da Vida, só que para os ribeirinhos, para as pessoas que querem ter uma formação teológica e tudo mais. Não é intensivo, que nem é no IMPV, tipo assim, de mora lá e tudo mais, mas são matérias modulares. Então você pega, sei lá, 4 matérias num período e vai e faz em estilo modular. E isso é muito legal porque forma pastores ribeirinhos, missionários ribeirinhos mesmo, para pregar para o seu próprio povo. E aí eu e a Yumi, uma outra menina da minha turma, a gente vai trabalhar na Seara uma parte do nosso estágio. Vai ser no acampamento de obreiros, trabalhando com os filhos de missionários durante o acampamento. E a outra parte vão ser em 2 comunidades, que a gente ainda não sabe quais são, mas eles vão falar pra gente. Mais para auxiliar o trabalho que já é desenvolvido lá, na igreja, com os jovens, com as mulheres, com as crianças. Então a gente vai lá para dar uma força e para aprender, né, como é certeza. o campo ribeirinho. Entendi, Duda. Que legal. Voltou, né? Voltou pra cá, vai trabalhar um pouquinho aqui na igreja, Sim. né? Então isso vai ser ótimo, vai ser um momento de compartilhar, né, experiências. Sim. E eu tenho certeza que vai ser proveitoso para toda a nossa juventude, né? Vai, a gente vai amar, com certeza. Gente, mas antes de continuar com o nosso programa, antes de puxar pro segundo bloco, a gente vai ter que dar um intervalo, então fica aí aguardando que a gente já tá chegando, né, com mais bate-papo. Vocês vão saber um pouquinho mais da história de como tá sendo a vivência da Duda lá no Ministério, não, IMPV. no Seminário Palavra da Vida, né? Então fica aí, gente. Até mais. E galera, estamos de volta pro segundo bloco do nosso programa. A gente vai continuar nesse bate-papo que tá muito legal, né, Ana? É verdade. E a gente vai saber um pouquinho mais agora da sua vivência. A gente quer saber, né? Da sua vivência dentro do seminário, né? Em questão de aula, de viagem missionária, dos seus grupos, dos seus amigos. Então, vamos começar agora pelas matérias, né, Ana? Sim, eu tava falando pra ela no off, né, no backstage, que eu tava muito curiosa pra saber quais são as matérias que eles estão oferecendo lá, né, nesse primeiro ano, quais as matérias que você tem mais afinidade, quais aquelas que são um pouquinho mais chatinhas, né, e tudo mais. Conta pra gente. Então, as matérias que eu tenho afinidade. Vida cristã é uma das minhas matérias favoritas, que é onde a gente trabalha não teologia em si, mas a vida cristã mesmo, sabe? Então, é uma matéria muito interessante. A gente trabalha temas que conseguem alcançar vários grupos de pessoas, justamente por ser vida cristã. É muito simples, mas a gente fala sobre pecados, sobre ansiedade, sobre medo, sobre as coisas que a gente chama até de pecados intocáveis, por exemplo, inveja, um orgulho, uma idolatria, que são coisas que a gente não vê externamente e aponta o dedo nas outras pessoas, mas são coisas para tratar o nosso coração. Então, é uma das matérias que eu gosto muito. Teologia sistemática é muito interessante, gosto muito também. Nossa. É a matéria onde a gente estuda a teoria dos conceitos teológicos, por exemplo, cristologia, angiologia, a doutrina da salvação, doutrina do pecado. Então é uma matéria muito interessante.
Religiões aplicadas à cultura brasileira. Eu Olha. acho que essa é a minha outra matéria favorita. Que legal. A gente estudou um pouco sobre... o nome é bem óbvio, né? Mas sobre as religiões que a gente tem aqui no Brasil e como a gente pode alcançar elas com Essa é a verdade. interessante. Isso é muito Gente, é uma matéria muito interessante. interessante, uma matéria muito legal. E as que eu não tenho muita afinidade, eu não gostei. Não gostei. Gostei. Mas tive dificuldade. É diferente. Em hermenêutica, no primeiro semestre, que é você pegar o texto, destrinchar o Interpretar, né? texto e ir atrás, o que significa, contexto. Eu tive um pouco de dificuldade. E nesse semestre agora, escatologia também. É um Eita. pouquinho complicada. Mas são matérias importantes, né? A gente tem que aprender, Sim. porque são bastante úteis. Com certeza, é verdade. Mas aí você vai dando um jeito, né? A gente dá um jeito. Pois é. Dá uma estudadinha a mais, né? Duda, eu queria saber um pouco mais. Eu sei que lá no PV vocês fazem muitas viagens, né, missionárias para proximidades, né? Sim. Como é que funciona isso? Para onde vocês foram esse ano que passou? No primeiro semestre, a gente passa por um período de treinamento, enquanto os outros alunos, os veteranos, desde o início, já vão para a sua igreja, que eles fazem ministério. O PM passa 3 meses em treinamento. Então, a gente tem treinamentos durante os finais de semana e domingo a gente vai fazer alguma programação em alguma igreja, mas a gente vai como turma e não como equipe de ministério de final de semana. Depois eu posso explicar. Nesses treinamentos, a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu na sexta e no sábado. Normalmente, treinamentos ou as atividades são no domingo, a gente coloca em prática o que a gente aprendeu na sexta e no sábado. E são momentos que a gente consegue visitar em turma alguns grupos de pessoas. Por exemplo, a gente fez uma programação com os quilombolas, com uma comunidade quilombola. Então, foi muito interessante a gente colocar em prática o que a gente estava aprendendo nos 3 primeiros meses. A gente trabalhou com crianças em uma comunidade, em um bairro, na verdade, do Pará, muito humilde. Então, a gente tinha um espacinho lá, uma pracinha muito pequena, num bairro perigoso, mas a gente foi, trabalhou com as crianças, levou o evangelho e tal. Então, a gente tem essas experiências dentro da cidade, mas a gente também tem as viagens missionárias. No primeiro ano, a gente tem 2. O nosso foi para Jubim, na Ilha do Marajó, e para Rio das Flores, que é uma comunidade ribeirinha. Em Jubim, a gente trabalhou com a igreja, mas como é uma cidade muito pequena, assim, muito pequena mesmo, a gente trabalhou também com visitas. Então, a gente foi de casa em casa, cantava um louvor, dava um testemunho, falava um pouco da palavra. Por mais que fosse uma cidade muito pequena, tinha muitas igrejas, muita Assembleia de Deus, igreja adventista, pentecostal. Nossa. E só tinha uma igreja batista, que era a igreja que a gente estava apoiando, né? Que a gente estava nos recebendo. E, gente, são muitas igrejas, pouco evangelho e muita gente precisando saber do evangelho de Cristo. Meu Deus. Em Rio das Flores, a gente já teve uma experiência diferente. Por mais que fosse comunidade ribeirinha, tipo assim, todo mundo vai com seu barquinho, com sua rabeta para cima e para baixo. Isso é muito incrível de ver. Tem muitas igrejas ao redor de Rio das Flores. Olha. E ali já são pessoas muito empenhadas com o evangelho, gente. Uma igreja domingo à noite lotada assim, de não caber gente dentro da igreja. E pessoas sedentas, querendo ouvir do verdadeiro evangelho. E é muito incrível, gente. Também a gente fez visitas, evangelismo, trabalho com crianças, mas a gente teve essas 2 experiências, de ir para um lugar onde tinha pouquíssimo evangelho e para um lugar onde as pessoas estavam querendo aprender muito sobre Deus. E, gente, é incrível. É muito legal mesmo. E isso é no primeiro ano. E nos outros anos, no segundo e no terceiro, a gente tem uma viagem missionária no ano, que é o nosso estágio de férias. No segundo ano, nós vamos para o Sertão, trabalhar com a Pro Sertão. E no terceiro ano, para a Seara, que é onde eu estou indo fazer meu estágio agora, mas no terceiro ano a gente volta para lá. Ai, que legal, gente. Deve ser uma experiência incrível, né? Participar dessas viagens. Sim, é muito legal. É uma experiência diferente. Por exemplo, eu só fiz uma viagem missionária, enquanto eu estava aqui na igreja. Mas, gente, é muito legal. São experiências que você não precisa ir para tão longe. Você vai para um bairro
Por exemplo, o bairro aqui da igreja mesmo, a gente consegue fazer um trabalho evangelístico aqui, porque são pessoas que precisam ouvir da verdade. Em qualquer lugar que tenha pessoas sedentas do evangelho, precisa ter evangelho. Achei muito interessante esse contraste que você fez entre as duas localidades que vocês foram, né? Sobre um lugar que carecia de evangelho e o outro que você colocou que eles tinham fome, né? Foi essa... Sim. Eles tinham sede do evangelho. Eu acho isso tão lindo, né? Tipo, a gente sabe que quando alguém está fortalecido, é um poço sem fundo, né? Não acaba a fome, não acaba a sede, não acaba esse desejo de conhecer mais a Deus, né? É verdade. Isso a gente vê na tua vida, amiga, de verdade. Tipo, esse teu desejo de conhecer mais, de conhecer mais a Deus, né? De ter mais conhecimento de Deus. Fala um pouquinho pra gente, eu falando só com a Duda, mas é pra gente, né? Vamos lá. Fala um pouquinho pra gente como foi essa tua progressão no conhecimento de Deus, que você estava me falando no outro dia, sobre como mudou, né? Com a ida pro Palavra da Vida e tudo mais. Então, uma das minhas primeiras crises quando eu cheguei lá foi sobre confiar em Deus. Eu não sabia confiar em Deus. Eu estava sozinha, assim, sem meus pais, sem meus amigos, sem as pessoas que eu estava acostumada. Eu estava num ambiente totalmente diferente, numa cultura diferente, com pessoas diferentes de mim, vivendo uma rotina diferente. E eu estava me sentindo perdida. Eu fui conversar com a minha orientadora e ela falou, você precisa confiar em Deus. E eu falei, eu não sei confiar em Deus. E eu aprendi depois que eu não sabia confiar em Deus porque eu não sabia quem Deus era. Eu tinha uma percepção muito fraca de quem Deus era. Ele era o Deus dos meus pais, era o Deus que me vocacionou, que me levou para lá, que abriu portas, que fez coisas grandiosas, mas ele ainda era um Deus muito fraco para mim, sabe? A minha percepção sobre Deus era muito pequena. E durante esse ano, uma das coisas que eu mais aprendi foi conhecer Deus como quem ele realmente é. Não quem a minha cabeça criou, não o Deus que eu criei, mas quem ele realmente é. E, gente, você conhecer a Deus com as suas próprias mãos, com o seu próprio entendimento no sentido de você ir atrás e ter as suas próprias experiências é totalmente diferente. Você não confia em quem você não conhece. E é um processo. Ninguém aprende a confiar em Deus do dia para o outro. Mas é um processo que quando você aprende, quando você começa a caminhar nisso, é uma coisa que não tem fim, porque Deus é infinito e isso é incrível. Sim. Você aprende mais. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. É verdade, que bênção. E ter nessas oportunidades, né, essas situações, né, que são criadas, é maravilhoso, né, de você poder falar do evangelho, você ir numa comunidade carente, pessoas querendo ouvir, você ter oportunidade de falar, isso é maravilhoso, né? Sim. Isso é uma coisa muito legal que eu acho que eles proporcionam, né, pra vocês. Que nem você falou aí daquela igreja que queria ouvir, que estava lotada. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Porque são pessoas, assim, que estão num lugar, assim, que a gente nem imagina que a gente vai estar, né, que lá no fim do mundo mesmo. da Amazônia, no fim do mundo. Mas são pessoas que realmente precisam, né? São pessoas que estão querendo, mas muitas vezes não têm acesso, né? Muitas vezes enfrentam muitas dificuldades para chegar na igreja, né? Na congregação. A gente sabe a realidade aqui do nosso estado, né? De ter que uma família inteira num barquinho no meio do rio de noite para chegar numa igreja. E isso é muito difícil, até meio constrangedor pra gente, né? Sim. Isso é um choque de realidade, um choque de cultura que às vezes que incomoda a gente, né? Da gente que tá tão acomodado, a gente que pega um carro e chega aqui na igreja em 10 minutos. Sim. Isso mexe muito com a gente, né? Sim. Com certeza. É verdade. E sobre mais do que as experiências, né? Eu tava pensando aqui, a gente aprende muito com as pessoas também, né, amiga? Sim. Conta pra gente como tem sido as tuas relações, teus relacionamentos nesse ano, como é teu grupinho, tem um grupinho de família, né? Sim. Dentro do PV, como é que eles são, o que você tem aprendido com eles e tudo mais. As amizades, eu aprendi que para você conseguir manter uma amizade saudável, você precisa ser vulnerável. Não dá para ser forte o tempo todo, porque é uma amizade, é uma moeda de troca. Você precisa dar, mas você também precisa aprender a receber. Sim. E eu aprendi a ser vulnerável esse ano e aprendi a me deixar ser amada por pessoas que queriam me amar, pessoas que queriam cuidar de mim. Primeira vez que eu conversei com a minha orientadora, eu falei para ela, Stephanie, o nome dela, eu falei, eu não sei ser vulnerável, não
tenho dificuldade de me abrir sobre os meus pecados, sobre as minhas dificuldades, mas eu quero fazer isso. E também foi assim com as minhas amizades, com as pessoas mais próximas de mim. Aprender a ser vulnerável e a se deixar ser moldada. Porque ela vai apontar o dedo e falar, você está errada nisso, você precisa mudar nisso, isso não está certo, essa sua atitude não está sendo uma atitude cristã e tal, e você precisa quebrar o orgulho e falar, é verdade, não está sendo assim. E sobre o meu grupinho, lá a gente também é dividido em grupos de discipulado, depende do grupinho, mas entre 4 e 6 pessoas, com 4 ou 6 alunos com um missionário. E a gente tem um encontro semanal com esse missionário, onde a gente pode falar sobre como está sendo a semana, sobre alguma dificuldade, pedidos de oração, agradecimentos. E é um momento onde a gente estuda o versículo da semana. A gente pega, conversa sobre aquele texto, estuda. E além desse momento em grupo, a gente também tem encontros individuais com o nosso orientador. Então eu vivia na casa da Stephanie falando, Stephanie, me ajuda, não sei fazer isso, preciso de ajuda nisso. É como se vocês fossem inseridos na família dele, né? E a gente chama de família porque é uma família, né? São pessoas que te acolhem. O meu grupinho é de um casal de missionários, então tinha um grupo dos meninos com o Ricardo e as meninas com a Stephanie e a gente fazia junto. Mas tem grupinhos que são de missionários solteiros. E eles brincam que é uma família de só pai ou só de mãe. Mas a gente aprende a ser família mesmo. Que a legal. Tratar um ao outro com amor. Com certeza. E esse conviver, né, com outras pessoas, né? Porque a gente aprende convivendo com os nossos pais, nossos irmãos em casa. Mas também, né, eu fiquei pensando agora, com pessoas que estão fora do nosso círculo familiar de sangue, né? Eu acho que, não sei, acho que a gente tem que se esforçar mais, né? Deus capacita. Deus capacita. É verdade, com certeza. Duda, eu queria saber também, eu sei que, assim, eu acho, né? Eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza, que vocês ficam nos dormitórios, né? Onde vocês ficam lá com pessoas de outros anos, né? Sim. Como é que foi isso pra você? Como é que foi ter contato com gente que já tá terminando? Cara, é muito legal. Nesse segundo semestre agora, eu fiquei no quarto com uma menina do 4º ano e uma menina do 2º ano. E elas foram incríveis, gente. A menina do 4º ano, ela estava dedicada no seu TCC, ela estava fazendo o TCC dela. Então, era a pessoa que você entrava no quarto, ela estava no computador. Escreve, ou então na biblioteca estudando. E é legal porque são pessoas que já passaram pelo que você está passando. Então, já passaram por todas as crises, já passaram pelas matérias, e elas estão lá para falar, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. É um surto, mas vai passar. E são pessoas mais maduras na fé, que também conseguem te ajudar aconselhando, dando um abraço quando precisa. E, gente, é muito legal. Às vezes é difícil se adaptar aos costumes, porque não são só pessoas de outros anos, são pessoas de outros estados, às vezes. E com costumes diferentes, manias diferentes, mas até o quarto engajar de um jeito que todo mundo consiga conviver em paz e harmonia, demora um pouquinho. Mas, gente, é muito legal, de verdade. Você ter experiência de ter contato com pessoas mais maduras que você, ou para um veterano, pessoas menos maduras, e mostrar como elas podem crescer e como elas podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nossa, que bênção. É muito legal. E o seu círculo de amizade lá também é assim? Ou você, por exemplo, só tem amigos no seu ano? Ou você consegue ter um contato com gente que tá terminando, que já terminou, às vezes, eu não sei? Não, a gente... todo mundo lá fica junto o tempo todo. Só é separado mais assim no momento de aula mesmo. Que cada um tem a sua sala. Mas os momentos no refeitório de refeições é todo mundo junto, no quarto, capela. Então eu consigo ter contato com o pessoal dos outros anos. Tenho amigos no 2º ano, tenho amigos no 4º ano, tenho as minhas amigas da minha turma mesmo. Acabo sendo mais próxima das meninas da minha turma, dos amigos, né, da minha turma. Por a gente estar o tempo todo junto, justamente por causa das aulas, das programações do 1º ano. Mas os relacionamentos com o pessoal dos outros anos também são de boa, são muito legais. Que legal. E são pessoas que, como eu falei, né, que têm mais a oferecer, porque já passaram mais tempo. Experientes. E, né? Sim, e pessoas de todo lugar. E, gente, é muito legal, de verdade. Essa parte da vida em comunidade é muito legal. Ai, que bênção. É uma cidadezinha quase, né? É uma pequena cidade. Uma vila. Sim.
Amiga, você estava falando sobre o TCC, né, da sua amiga que estava enclausurada no computador o tempo inteiro. E esse TCC seria do PV mesmo? Sim. A conclusão do curso do seminário. De teologia. É, eu fiquei em dúvida, porque tem gente, né, tem a possibilidade de fazer um curso paralelo, né, um curso universitário ao seminário, que você até falou que Sim. talvez você queira fazer e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho disso. Sim, o TCC é para o pessoal que está fazendo o curso de bacharel em teologia. Lá a gente tem a opção de fazer só o primeiro ano, licenciatura e bacharel. Bacharel você faz TCC e as línguas originais. Licenciatura... Não. Bom, Gente, me confundi. Mas antes da Duda terminar de responder, a gente vai ter que cortar pro intervalo Poxa, bem tá rapidinho. bom. É, quando Então a gente fique voltar, aí ela que vai ela contar já um pouquinho vai sobre terminar, gente. Até mais, até o terceiro e último bloco, né? Infelizmente. Poxa. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Até mais, gente. E aí, gente, estamos de volta, né? Depois dessa interrupçãozinha aí, né? Mas vamos continuar. Pode continuar aí, Duda, você estava respondendo. Sim, sobre então, o a pergunta curso. da Ana foi sobre o TCC e sobre a faculdade. O TCC no Palavra da Vida você faz quando está fazendo o curso de licenciatura, que é o curso de 4 anos, e você escolhe um TCC no tema, pode ser qualquer tema, mas que abranja teologia. E era isso que a minha irmã de quarto estava fazendo. Ela fez o curso de licenciatura e precisava entregar o TCC. Mas o Palavra da Vida também tem parceria com uma faculdade EAD. E a partir do segundo ano, se você quiser, você pode começar, que nem eu falei, né, um curso acadêmico junto com um curso de teologia. E é o que eu vou fazer ano que vem, se Deus permitir. Vou começar um curso de pedagogia junto com o de... Eu ainda não sei qual eu vou fazer, de teologia ainda não me decidi, se eu quero fazer um TCC ou não, mas junto com teologia. E aí, se a sua faculdade exige um TCC, você precisa fazer o TCC no final também. E aí, se você escolheu fazer licenciatura e a faculdade com TCC, você tem 2 TCCs para entregar no final do ano, mas Eita. cada um escolhe as suas lutas, né? Com certeza. Socorro pela fé. Bom, agora eu queria abordar mais um tema sobre... Ei, pera, calma. Calma aí. Amiga, eu quero saber como foi a sua vocação para essa área da educação, né? Da pedagogia. Nossa. Conta um pouquinho pra gente. Rapidinho, que eu tô curiosa. é verdade. Vai. Nunca pensei em trabalhar com pedagogia, sempre julguei quem fazia pedagogia. Se você faz pedagogia, desculpa, mas julgava muito. Minha mãe, no caso. A minha mãe. É, essa é verdade. E eu pensei em fazer arquitetura, pensei em fazer economia, nada a ver com pedagogia. Eu lembro quando a fase de lembra? arquitetura Ela teve uma da fase Duda. muito Surto. forte de arquitetura, é verdade. Pois é. Só que nunca foram cursos que me chamaram a atenção e que me deram certeza de é isso que eu quero fazer. Quando eu cheguei lá, a gente começou a ver a necessidade de cada povo em questão de missões e tudo mais. E eu percebi uma areazinha muito pequena, mas muito importante, que é a necessidade de educação escolar em lugares onde a educação é muito precária. Então, sim, a gente precisa de evangelho, mas a gente também precisa de vida, de desenvolvimento pessoal. No sentido de... Como é que eu posso explicar? Vou dar um exemplo. Uma missionária contou pra gente uma vez de questão de tradução de Bíblia para indígenas. Eles precisavam muito ter uma Bíblia, um evangelho na sua língua e tal, anos para traduzir a Bíblia. Quando traduziram, entregaram para eles, eles falaram, obrigado, o que eu faço com isso? Não sei ler. E isso mexeu muito comigo. E eu falei, caramba, as pessoas precisam aprender o básico, sabe? As coisas que pra gente é tão essencial, mas que tem muitas pessoas que não sabem. Você pega o povo sertanejo ali no Nordeste, muitos deles não são letrados, não têm uma formação básica, não conseguiram completar uma formação básica. São pessoas que precisam. E quando eu olhei, eu falei, nossa, eu posso fazer pedagogia para trabalhar com isso. É uma das coisas que eu posso fazer. Eu não preciso ir para o outro lado do mundo para trabalhar com isso. Eu posso trabalhar na minha cidade mesmo, na minha comunidade. Eu posso fazer isso perto, mas também é algo que vai me ajudar se eu for para algum lugar mais distante, sabe? E aí eu falei, é isso que eu quero fazer, pedagogia, para trabalhar com educação em lugares onde a educação é precária. Ai, que lindo. Pronto, pode fazer essa pergunta, Guilherme. Não é uma pergunta, mas uma parte de abordagem aqui do nosso episódio que eu queria abordar mais sobre o tema da Duda, né? Passar a experiência, passar essa vivência dela para outros jovens que estão pensando, que tem
em mente isso de ou fazer um seminário, né? Ou, sei lá, trabalhar no ministério 100%, né? Sim. Então, bom, você já contou um pouco da sua experiência, né, de como foi como você passou essa notícia para os seus pais, para os seus amigos. E eu queria saber, Duda, como é que você poderia aconselhar alguém que está com essa dúvida ainda, que não tem certeza, mas que tem isso em mente, que o coração às vezes pode ser que nem você fazia, ardia por missões. Como funciona isso? Eu acho que para você ter certeza, você precisa primeiro ter a vontade. É essencial você ter a vontade de querer fazer isso. E depois, uma coisa que o pastor Gabriel sempre falou para mim são a aprovação das pessoas que você precisa para ter certeza de que as pessoas reconhecem você um chamado. Porque não adianta nada você falar, eu sou vocacionado, e ninguém vê isso em você. Você precisa mostrar para as pessoas que você é um vocacionado. E uma coisa que ele sempre falou foi a aprovação dos seus líderes, dos seus amigos mais próximos, dos seus pais. E se você tem a vontade, a aprovação dos seus pais, dos seus líderes e dos seus amigos mais próximos, muito provavelmente você tem a aprovação de Deus para tomar tal decisão ou para seguir algum caminho. E então foi assim que eu entendi que talvez fosse realmente isso que Deus quisesse de mim agora. Os meus pais, meus amigos, pastores, líderes aprovaram e me incentivaram, apoiaram. E eu falei, beleza, eu acho que é isso. Mas também é um processo, você não é uma decisão do dia para a noite. Talvez o seu chamado, você possa entender isso em algum momento específico. Tudo bem, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. Tem um texto em Lucas, eu não vou saber a referência exata agora, que fala sobre o custo do discipulado. E ele fala que... não lembro exato, mas qual o homem que, querendo construir uma torre, não senta, calcula tudo o que ele vai precisar e depois começa a construir, para não começar a construir na emoção assim, parar na metade e os outros olharem para ele e chamam ele de insensato. Precisa ser algo planejado, precisa ser algo que você tem certeza e não é na emoção. Porque na emoção, quando o negócio aperta, você desiste. A gente vê isso, Marcos fez isso na primeira viagem missionária. Ele quis e ele falou, vambora, tamo junto. E aí, na primeira aprovação, ele pulou fora do barco. E Paulo, na terceira viagem missionária, se não me engano, ele não quis que Marcos voltasse. Ele falou, não, ele desistiu na primeira, ele vai desistir de novo. Mas ele deu frutos. Ele mostrou para as pessoas que ele era um vocacionado. Barnabé foi e insistiu nele. Então, são coisas muito práticas que a Bíblia mostra pra gente como saber se a gente é um vocacionado. Tem que ser algo planejado, não pode ser algo na emoção. Porque na emoção tem muita gente querendo fazer muita coisa na emoção. As pessoas precisam reconhecer em você e você precisa ter a bênção de Deus, a aprovação de seus familiares. Não que, se, por exemplo, um familiar seu não aprovar, você não seja um vocacionado. Existem situações e situações, contextos e contextos. Que nem você falou da sua mãe, né? Sim. Que ela não queria que você entrasse direto no seminário, por exemplo. Sim, se ela falasse um não, eu não ia entender no sentido de, não sou uma vocacionada, isso não é pra mim. Só não era o momento aquele, se ela dissesse não. Uhum. Então, você precisa analisar e entender qual é o seu contexto. E ter um pastor ajuda muito, eles vão saber ajudar. Com certeza. Quando você falou sobre o aconselhamento, né, que a Duda poderia dar, além disso, né, eu lembrei de quando você falou para os nossos jovens em um culto de sábado, e você estava falando exatamente sobre isso, sobre como começar a ser um missionário, né? Eu não lembro direito, mas você falou, né, sobre as pessoas verem que você é um vocacionado, você tem um testemunho que ateste isso, né? Sim. Ateste o seu chamado. E aí eu lembro que você falou nessa mini pregação, nesse testemunho que você deu nesse sábado, sobre o serviço na igreja. Eu lembro muito claramente que você disse... gente, não adianta nada você querer ir, você querer se preparar, você querer viajar e tudo mais, se você nem serve na sua igreja local. Você precisa começar daqui, servindo na sua igreja, se envolvendo na juventude, né? Vou falar nisso, galera. 17h30, todo sábado. Agora a gente está em recesso, né? Mas em janeiro a gente volta. Temos a nossa programação dos jovens. E fala um pouco sobre isso, sobre
essa necessidade, né, do serviço na igreja. Sim, a gente vai pro seminário e o que a gente mais aprende lá é servir. Você tem que servir o tempo todo. E se você não tem um coração disposto a servir, se você não sai com o coração disposto a servir, lá vai ser difícil viver. Com certeza. Então, se você é um vocacionado, se você entende que talvez o ministério seja para você, ou querer trabalhar de uma forma mais intencional dentro da igreja é para você, começa a servir, começa no pouquinho. Você também não precisa chegar lá no maior ministério da igreja, fazer a diferença e pregar para arrastar multidões. Não, faz o básico, começa a servir no pouco, seja fiel no pouco, que no mundo, no muito, Deus vai te honrar. Verdade. Tipo, tanta necessidade a gente tem aqui nos ministérios, né? Pra ser tia do Ministério Infantil, pra ajudar a servir o lanche, essas coisas. Isso é muito real, isso é E muito são necessário. tantos ministérios, né? São muitos Sim. São ministérios. tantos ministérios que as pessoas podem estar servindo e muitas vezes simplesmente gente que está aí na nossa juventude mesmo, que poderia estar ajudando, não ajuda muitas vezes por simplesmente não querer. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar Sim. no nosso meio. Essa vontade de querer servir, de querer tirar um tempinho do seu dia, né? Chegar um pouquinho antes na igreja. Isso faz muita diferença, né? Para o corpo de Cristo. Sim, aquilo que eu falei de missionários que chegam e falam, não tem gente no campo. Facilmente poderia ser um líder de ministério falando, não tem gente para me ajudar no ministério, com a igreja Exatamente. lotada, sabe? Um coração disposto a servir. É o mínimo, é o básico. É o que Deus procura, né? Um Sim. coração disposto a servir, é verdade. O resto ele ajuda, né? Capacita. Sim. Capacita. Capacita. Bom, Duda, a gente já tá chegando no fim do nosso programa, né? Mas antes da gente terminar, antes de você dar o conselho, né? Que a gente sempre tem uma tradiçãozinha aqui do nosso convidado dar um conselho para os nossos jovens, né? Acho que foi pega de surpresa, mas vai dar um conselho. Eu queria saber um pouco de você. Você disse que não tem, né, um lugar ainda em mente, mas você está cursando pedagogia. Então a área, por exemplo, da sua abordagem, né, como uma missionária, por exemplo, seria mais focado em crianças? Não necessariamente. Pode ser com crianças também, mas não necessariamente. Entendi. Entendi. É isso. Entendi. Mas assim, o que você tem em mente hoje, assim? Nossa, pergunta difícil. Em mente, eu tenho fazer o que eu posso fazer agora e deixar o futuro nas mãos de Deus. No sentido de que eu não preciso me preocupar, claro, no futuro vou precisar, mas com o que eu vou fazer agora. Tipo, o que eu posso fazer, eu tô fazendo agora. Eu vou começar uma faculdade, vou começar a me preparar nessa área e Deus vai direcionando, Ele vai guiando, Ele vai abrindo as portas. Eu realmente não sei aonde eu quero trabalhar ou com o que especificamente. Eu sei o que eu quero fazer. E, gente, Deus direciona. Eu tenho fé, eu tenho certeza. Com certeza. Mas essa área da pedagogia é justamente para permitir que outras pessoas tenham acesso ao Evangelho, que elas possam, por elas mesmas, alcançar o Evangelho e um conhecimento de quem Cristo é. Porque eu sei que isso fez a diferença na minha vida. Quando eu comecei a caminhada cristã com os meus próprios pés e a seguir o meu Deus e não o Deus dos meus pais, isso fez total diferença na minha vida. E eu sei que isso pode e vai fazer total diferença na vida de pessoas que talvez não tenham ou tiveram um contato muito pequeno com o Evangelho. Elas poderem caminhar com os próprios pés. E é isso que eu quero fazer. Eu quero poder... É sobre capacitar o próximo, né? eu quero poder ajudar pessoas a conhecer a Cristo com as suas próprias mãos. Entendi. Bom, então, agora eu quero te pedir para você dar um conselho para nossa juventude, para o jovem que tá aí do outro lado da telinha assistindo a gente, né? Que tem, às vezes, um pensamento sobre... Pode ser um conselho sobre vida cristã, sobre caminhada cristã, sobre vocação. Não tem problema, fica aí a tua decisão. Pode vamos mandar lá. ver. Um conselho. Cristo é o que importa. No final de tudo, tudo vai passar. Só Ele vai permanecer. Só Ele é eterno e só Ele é para sempre. Então, viva por coisas eternas. Viva com a mente em lugares eternos e com propósitos eternos. E não em algo momentâneo e passageiro. Porque
As pessoas vão nos decepcionar, situações vão nos decepcionar, mas Deus não vai. E se a gente está firme, se a gente conhece quem a gente ama e quem a gente adora, se a gente confia em Deus, é isso que importa. No final de tudo, é isso que importa. Então, esse é o meu conselho. Conheça Deus e viva por coisas eternas. Amém. Amém, amei. Duda. Bom, Eu não vou. Lembrei dessa música. Bom, como a gente ia falando, né? Isso é uma das coisas que eu acho que a gente pode aplicar para qualquer área da nossa vida, né? A confiança, né? E essa confiança, ela vai crescendo de acordo com a nossa caminhada, né? Você disse, né, que você chegou lá e você falou... como é que foi? Eu não conseguia... Eu não consigo confiar em Deus. Eu achei que eu conhecia Deus, mas... Isso é uma pergunta que pode parecer muito absurda, mas às vezes a gente não consegue confiar em Deus, É né? verdade. Sim. A gente não consegue ter essa plena certeza de que Ele tá cuidando da gente. A gente pode até falar, né? Eu tenho certeza que Deus tá cuidando de mim, mas será? Sim, uma coisa que eu li num livro esse ano, até no livro Mentiras que Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. É um livro muito bom. Que você precisa viver de acordo com o que você acredita. As suas crenças, elas precisam de tal jeito que você vive. E não ser só algo da boca para fora, ou que você acha que acredita. Precisa realmente ser algo firme. Precisa de tal jeito que você vive. E eu achava que eu confiava em Deus, que eu sabia quem Deus era. E não é que eu não soubesse, eu sabia. Só que o Deus que eu conhecia, como eu falei, era um Deus fraco. E quando eu percebi, falei, eu preciso começar a viver de acordo com o que eu acredito. Foi uma chavinha que virou. E aí começar a ter as nossas próprias experiências com Deus, buscar a Deus de maneira intencional, não só para que Ele te dê alguma coisa ou para que você consiga alguma coisa, mas só por conhecer quem Ele é. Deus tem tantas coisas incríveis para ensinar para a gente. Conhecer quem Ele é ajuda a gente a confiar nele e a viver com o que a gente acredita. Entendi. Muito obrigado, Duda, por comparecer aqui no melhor podcast, né, do mundo, no Rota 242. Foi um prazer pra gente, né? Eu tenho certeza que pra Aninha também. Fica aí o agradecimento e o convite para uma volta, né, nas nossas próximas temporadas, né, que você já vai ter mais experiências de outros estágios, né, que nem você falou que você vai fazer. Então, ficamos por aqui, né, Aninha? Ficamos por aqui. Quer falar alguma coisa? Agradecer nossa... Queria agradecer a oportunidade, foi muito bom, mas foi muito bom mesmo estar aqui com vocês, foi muito legal, gente. Obrigada. Foi maravilhoso. Eu acho que foi o podcast assim mais zoeiro que a gente teve, Com né? certeza. Acho que é porque entre amigos, né, a gente fica mais solto. Foi maravilhoso. Então, gente, é isso aí, ficamos por aqui. Não se esqueça de clicar para se inscrever, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos episódios. Você volte os episódios para assistir todos que a gente já tem gravado. Assista, por favor, o podcast do Pastor Josias. Se você quiser saber mais sobre o assunto, né, com o Pastor Josias, com o Pastor Eduardo, para você ficar ligadinho nesse assunto, né, que a gente abordou vários temas que a gente já tinha conversado antes. Então, é isso, né, gente? Até Tchau, mais, muito galera. obrigada, gente. Tchau.